Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom, como é gratificante para nós, enquanto líderes deste ministério de jovens e adolescentes. Como é bom vê-los empenhados na casa do Senhor. Como é bom, como é alegre, como é feliz para nós vermos cada um deles empenhados para que este culto acontecesse da melhor forma possível. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele não despreza os pequenos começos, não. Jamais. Nós servimos a um Deus que pega as coisas que não são e transformam elas. Porque o Senhor, Ele vê além da capacidade humana. Ele vê aquilo que eu não consigo ver, aquilo que você não consegue ver. Nós servimos a um Deus que é soberano. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E nessa noite, eu tive a grande responsabilidade de trazer a palavra neste culto de jovens e adolescentes, cujo tema, vocês podem ver aqui, se não caiu nenhuma, está tudo aqui. Romanos 12, 2. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Em Romanos 12, 2. Este é o tema que nós colocamos para este culto. Romanos 12, 2. Todos acharam? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar de volta, oficialmente, depois de alguns meses, me dedicando exclusivamente para minha princesinha que chegou, meu presente de Jesus, e agora há um tempo determinado para todas as coisas. E agora eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fazer a leitura. Vamos ler o 1 e o 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, graças te damos, Senhor, por este culto que está em andamento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já falou aqui nessa noite. E cremos, Deus, que o Senhor ainda há de falar muito mais através da tua santa e poderosa palavra. Eu peço que o Senhor use a minha vida não por merecimento, não por mérito, mas por misericórdia. Senhor, que eu seja nessa noite um instrumento do Senhor, um canal de bênção, que aquilo que o Senhor vem trabalhando em meu coração, que as palavras não sejam minhas, sejam do teu Espírito a fluir neste lugar. Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar em cada uma das mentes e dos corações aqui nessa noite. Nós repreendemos todo levante de Satanás contra a ministração da tua palavra. Pega tudo que é teu e some deste lugar, porque aqui há um lugar santo, aqui é morada do Deus Altíssimo. Nós te adoramos, nós engrandecemos o teu santo nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mudança de mentalidade. Talvez seja esse um tema que eu daria para esta palavra.
Nós acabamos de ler um versículo que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que o Senhor Jesus fala conosco através deste texto? Este texto foi escrito pelo apóstolo Paulo em uma carta aos Romanos. O apóstolo Paulo é tão interessante porque eu quis ler o versículo 1, porque o que é interessante de nós entendermos, o que eu quero que você grave no seu coração nessa noite, é que a mudança, ela faz parte de um processo contínuo. Guarde isso. A mudança, ela faz parte de um processo contínuo. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida, ela muda assim? Instantaneamente? Eu entrei pela primeira vez numa igreja, eu ouvi a palavra do Senhor, e algo queimou no meu coração, e eu senti vontade de levantar as minhas mãos e de fazer uma oração de confissão de fé, e quando eu saí, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Não funciona exatamente assim. Porque seria muito fácil. Seria muito fácil, num estalar de dedos, e talvez sem grandes sacrifícios, a nossa vida mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 1, vamos ler detalhadamente, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo. Aqui a gente já tem um paradoxo enorme. Sabe o que significa sacrifício? Morte. Sacrifício significa morte. E como é um sacrifício vivo? Uma palavra é antônimo da outra, é oposta da outra. Sacrifício vivo não tem sentido aos olhos humanos. Se pararmos para pensar, o apóstolo Paulo nos diz: apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é que ele está dizendo aqui? No Antigo Testamento, existia a premissa que sem sangue não havia remissão de pecados. Então, durante os cultos, durante as reuniões, durante os encontros, era necessário o derramamento de sangue pela expiação dos pecados, para perdão dos pecados. Que sangue? Sangue de quem? Sangue do quê? No Antigo Testamento, nós vemos o sangue de animais, animais sendo entregues como sacrifício não vivos, porque eles eram sacrificados literalmente, e havia um derramamento de sangue. E através deste ato, havia então a remissão dos pecados, o perdão pelos pecados. Mas aí acontece que Jesus, ele vem a este mundo, ele vem cumprir um plano de perfeição do nosso Deus, e ele se fez sacrifício em meu e em seu lugar. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Então, a partir da vinda de Jesus, nós não temos mais sacrifício de sangue. Mas o apóstolo Paulo vem e nos diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é que ele está dizendo para mim? O que é que ele está dizendo para você? Ele está dizendo que nessa jornada de mudança e de transformação, ele está dizendo que quando nós aceitamos para as nossas vidas o plano redentor do Senhor, por mais que nós não vamos derramar o nosso próprio sangue, porque Ele já derramou o sangue dele em nosso favor, não está terminado para nós. É necessário uma mudança contínua. Nós precisamos mudar, porque senão nós anulamos o que Cristo fez na cruz por nós.
Se nós não sacrificarmos as nossas próprias vontades, se nós não sacrificarmos o nosso próprio eu, se nós não renunciarmos ao pecado, como vocês acabaram de assistir aqui, nós não estamos sendo sacrifícios vivos. Nós estamos sendo, no mínimo, hipócritas, não é mesmo? Porque viemos ao culto e levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor, e quando passamos daquelas portas para fora, precisa ter uma lógica do que nós fazemos aqui, precisa continuar no que fazemos lá fora. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes nós interpretamos de maneira errônea esse trecho do versículo. Nós entendemos que o culto racional é o que fazemos aqui, que é necessário ter razão na liturgia, no culto público. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um culto público, onde as portas estão abertas, onde pessoas podem entrar, pode sentar, pode adorar, levantar e ir embora. Isso é um culto público. O apóstolo Paulo aqui, ele não está falando do culto público. Ele está falando do culto que você, através do seu corpo, oferece a Deus. O culto que você oferece a Deus precisa ser racional. Sabe o que é? Lógico. Não pode ser oposto do que você faz aqui, o que você faz na sua vida lá fora. E é por isso que no versículo seguinte, que é o tema do nosso culto de hoje, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, não vos conformeis. Agora, aulinha de português. Conformeis significa tomar forma. O que é que ele está dizendo para nós? A raiz dessa palavra é forma. Não vos conformeis. Não toma forma do mundo. É isso que ele está dizendo. Sabe camaleão? Onde ele encosta, ele muda de cor. Ele se adapta ao ambiente. Claro, a lei da sobrevivência. A natureza é assim. Mais forte pode mais. Então, qual é o mecanismo de defesa de um camaleão? Ele muda de cor. Se ele encosta num lugar verde, ele fica verde. Se ele encosta num lugar azul, ele fica azul. Mas a gente não pode ser crente camaleão. Porque se a gente for crente camaleão, a gente está tomando forma do mundo. Se você na escola é uma pessoa, se você na faculdade é outra, se você no seu trabalho é outro, se você dentro de casa é outro, se você na igreja é outro. Preciso terminar ou você já entendeu? Você está sendo um crente camaleão. Tomando forma do lugar. Aqui eu preciso me comportar. Aqui eu não posso agir assim porque pega mal. Fica chato. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, não vos conformeis. E ele não está dizendo aqui para o mundo, ele está dizendo para os irmãos, ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está dizendo para as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo já estão no mundo. E o que é que a palavra diz? Que o mundo jaz no maligno. Mas ele está dizendo isso para quem? Para quem crê no Senhor Jesus. Ele está dizendo isso para os irmãos da fé. Isso é um puxão de orelha que o apóstolo Paulo deu nos irmãos, para os irmãos, e hoje, quando eu leio, é impossível a gente não se autoavaliar. Eu não estou avaliando ninguém, eu estou me avaliando. A palavra do Senhor, ela é espelho. Muitas vezes a gente quer usar ela como espada, mas antes de usarmos ela como espada, ela precisa ser espelho. Ela é espada sim, mas ela é espelho também. Então o Senhor, ele fala conosco através deste texto, dizendo, não vos conformeis com este mundo. Porque o mundo é isso. O que o mundo espera de um adolescente?
O que o mundo espera da juventude? Quase que nada, né? Vamos falar a verdade? Sou eu que estou falando ou é o que vocês sentem? Ah, esses jovens não têm futuro. Ah, esses jovens não vão dar em nada. Ah, é assim mesmo, essa fase é fase de aborrecente, não é? Não é o que as pessoas gostam de dizer, gostam de colocar rótulo em vocês? E como é que vocês quebram esses rótulos? Sendo diferentes. Como é que vocês vão quebrar estes rótulos que o mundo gosta de lançar sobre a vida de vocês? Eu estou falando aqui para os jovens e adolescentes, mas isso serve para cada um de nós. Muitas vezes somos rotulados naquilo que fazemos. Muitas vezes somos rotulados no que somos. Querem colocar rótulos em nós. Queridos, eu passei por uma situação esses dias, no mínimo engraçada. Foi um dia cômico. Olha só o que aconteceu, e eu vou explicar. Eu tinha uma consulta médica, né? Um retorno, essas coisas aí de negócio de pós-parto e tal. E aí eu tinha que voltar levando alguns exames. E aí, quem tem criança bebezinha em casa sabe, né? Você pode se programar para sair muito tempo antes. Sempre acontece alguma coisa na hora de sair. O bebê suja toda a roupa, gorfa, e a fralda suja, mas não suja assim com delicadeza, suja assim para sujar tudo de cima a baixo. Daí a gente tem que trocar tudo de novo, é aquela correria, e de repente, seu tempo que estava ok, pronto, você já está atrasado. Aconteceu isso comigo. Tinha que estar no médico logo cedo, e daí aquela correria, e aí nesse dia todo o trânsito está uma tranquilidade, todo mundo parecendo que está passeando no Ibirapuera, aquela paz, né? E eu, ai meu Deus, eu vou chegar atrasada, vai Dantas, vamos, aquele desespero. Tá, cheguei atrasada na consulta. Quando eu cheguei, a moça falou assim, infelizmente o médico não vai poder te atender, porque né, você tá, acho que eu estava 15, 20 minutos atrasada, e daí não vai dar tempo. Aí eu respirei fundo, falei, mas é que eu precisava mostrar os meus exames por causa de um remédio, assim, né, que eu estou tomando, para ver se eu continuo. Aí eu perguntei assim, tem algum outro médico disponível que, de repente, possa atender um encaixe só para olhar meus exames? É só isso, é rapidinho. Tipo, eu não vou nem tomar o tempo dele, é só olhar meus exames. Aí ela falou, pera um pouquinho. Aí daqui a pouco vem a moça, tem um doutor fulano, ele pode te atender. Falei, que ótimo. Só que assim, eu já estava muito atrasada. Aí ela falou, espera nessa salinha aqui. Aí eu fui e fiquei lá, plantada, esperando na salinha. Nada. Daqui a pouco aparece o homem na porta, assim, atacado. Stella Catardo, meu Deus, sou eu. Oi, aí ele, eu já te chamei 5 vezes. Aí eu, aonde você me chamou 5 vezes? Você está na sala errada. Eu, desculpa. Aí assim, pensa, eu já estava atrasada, tinha perdido a consulta. Tinha acabado de tomar uma lavada na recepção, porque o homem me chamou 5 vezes e eu não vi onde ele estava me chamando. Tá bom, entrei na sala. O que eu pensei? Eu vou falar o mais rápido possível o que eu preciso, que é para eu poder, né, desocupar o tempo dele, que eu já atrasei ele, né? Aí eu acho... eu acho que eu entrei meio acelerada. Aí eu comecei a falar já, rapidinho. Tudo bem, doutora, que eu vim aqui, eu falei. Aí, quando eu terminei de falar, ele olhou para mim, eu não falei 2 minutos. Ele falou assim, você toma remédio de ansiedade, né? Aí eu... Aí eu travei. Eu falei, não. Aí ele fez exatamente assim. Aí eu deveria... Aí ele pegou e falou assim, acho bom, mas eu te encaminho para um psiquiatra, não tem problema, tal. Aí eu... Tá. Fiquei quieta, aí falei, calada vence, né? Vou ficar quieta agora, não vou falar mais nada. Já me taxou aqui, tá bom. Aí eu saí da consulta, peguei as guias, fiquei quieta. Ele percebeu que eu não gostei, né? Aí eu saí da consulta, aí o Estevão estava me esperando, aí eu comecei a rir. Falei, eu só ia levar um exame, o homem já queria me mandar para o psiquiatra.
Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, acho que eu entrei meio acelerada, já estava atrasada, tudo assim acontecendo. E eu acho que eu falei muito rápido. E aí ele, você tem ansiedade? Eu, não. Aí tá. Aí depois, eu fui embora rindo, né? Rindo. Eu falei, gente, eu acho que... O que eu mostrei para ele? Eu fiquei pensando, que papelão que eu mostrei para o homem, porque em 2 minutos ele me laudou. Tipo assim, ele olhou para mim, ele não perguntou se eu tomava. Ele já falou, você toma, né? Tipo assim, você toma, né? Tipo, vamos aumentar essa dose aí. Falei, tá. E depois eu fiquei pensando naquilo. Queridos, só um detalhe, eu não estou falando mal de médico, não estou falando mal de remédio, não estou falando mal de psiquiatra, nada disso. Eu estou falando de mim, da minha experiência e de como as pessoas rotulam a gente. Porque por 2 minutos que eu falei acelerada, porque eu estava de fato acelerada. Sabe o que mais ele falou para mim? Foi isso. Ele falou assim, na sua condição seria totalmente compreensível. Aí eu olhei para ele e fiz, qual condição? Só para eu entender, né, do que a gente está conversando aqui. Que condição? Não, você teve bebê recentemente. Tá. Fiquei pensando, tá, e? Não, quando a gente não dorme bem, fica assim. Ele nem perguntou se a minha bebê dormia bem. Ele já me rotulou. E ele já disse que seria normal eu tomar, se eu precisasse. E olha só, eu não estou dizendo que, de repente, talvez eu não precise. Pode ser que eu precise, eu não sei. Eu só estou dizendo que ele me rotulou. Você acha que isso é uma consulta? Não, de verdade, fala sério. Você entra na consulta, porque eu, de fato, estava acelerada por todo o contexto ali. Já tinha perdido o horário, estava, né, meio agitada. A gente fica. Tem dias que a gente está agitado. Vocês percebem isso? Tem dias que você não está te aguentando? Ou sou só eu? Fala que vocês também. Ai, obrigada, gente. Tem dias que a gente está acelerado, tem dias que a gente já acorda com 1000 coisas na cabeça. Tem dias que a nossa mente está a milhão de tantas coisas que você tem que pensar, que você tem que resolver. Ai, você está querendo tirar uma foto, né? Que eu tô... Espera aí, que eu vou fazer que nem a Núbia. Tô ansiosa, gente. Oh, Jesus. Ai, gente, nada contra, tá, gente? Porque talvez seja, né? Enfim, mas só estou dizendo. E aí, gente, naquele dia eu fiquei pensando, nossa, eu não estava tão bem, de fato, naquele dia, porque a gente já começa o dia já logo cedo, não deu nem 9 horas da manhã, já aconteceu todo esse rolê aí, você já fica até atordoado, você acaba o dia tonto. E daí a gente fica pensando, mas será que esses dias, eles nos definem? Será que esses dias, eles têm poder de nos rotular? Queridos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, transformai a vossa mente. Tudo está aqui, ó. O controle está aqui. O controle está aqui. E muitas vezes, eu estou falando de algo em tom de brincadeira, porque eu estou contando da minha vida, mas eu não estou fazendo brincadeira com ansiedade, não é nada disso. Eu sei que isso existe, eu sei que isso é sério, e eu sei que muitas vezes é necessário, sim, um apoio médico, um apoio psicológico, enfim. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: nós estamos em completa metamorfose. A gente está constantemente mudando. Às vezes o que você gostava, você não gosta mais. Às vezes você não comia tal coisa e hoje você come. Porque o que é gosto, o que é do dia a dia, muitas vezes a gente muda. A gente passa a gostar de coisas diferentes. E isso faz parte da essência humana. Mas agora, aquilo que é a palavra de Deus para a minha vida, aquilo que é promessa do Senhor para mim e para você, isso é imutável. Isso não está
disponível na mudança deste mundo. E é por isso que ele fala, não vos conformeis, não tome forma deste mundo. Porque quantas vezes eu poderia ter saído daquele lugar com remédio. E pode ser que eu venha precisar, eu espero no nome de Jesus nunca precisar, mas se um dia eu precisar, eu vou tomar. Só que a questão é o seguinte, será que por 2 minutos que ele conversou comigo, ele realmente ia me dar um remédio? Algo que nos torna muitas vezes dependentes. As pessoas estão assim, nos rotulando, por um momento, por uma falha, por uma coisa que aconteceu no seu dia. Muitas vezes nós ganhamos rótulos na testa. E aí, o que é que você faz com isso? Eu não aceitei para a minha vida. Eu disse, não, eu não preciso disso. Não. Nesse momento, pensando no contexto da minha vida, ele quis colocar que a minha maternidade seria totalmente compreensível eu estar precisando. Mas aí, nesse mesmo momento, eu falei, por essa criança eu orei tanto, essa criança é uma bênção de Deus na minha vida, e ainda que muitas vezes a gente não dorme mesmo direito, porque recém-nascido é assim mesmo. Faz parte, é um momento, não vai ser assim para sempre. Daqui a pouco ela vai crescer, daqui a pouco ela vai mudar, daqui a pouco ela vai entrar em outra fase. E nós estamos assim na nossa vida, constantemente mudando, constantemente em mudança. Até porque, como nós falamos aqui, a mudança é parte de um processo. O que é que você almeja para a sua vida? A palavra de Deus nos diz o que nós devemos almejar. A estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. É isso que nós devemos almejar. Só que a mudança, ela não é total e de repente na nossa vida. Eu não sou mais quem eu era. Mas eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Você sente isso? Você sente isso na sua vida? Muita coisa já melhorou na minha vida. Mas eu ainda não estou satisfeita. Eu quero mais. Sabe por quê? Porque eu quero me parecer mais com o meu mestre. Porque eu quero me parecer mais com o meu Jesus. Porque eu quero me parecer mais com aquele que é o autor e consumador da minha fé, da sua fé. Esse deve ser o nosso desejo, sabe? O Senhor Jesus, Ele nos entende. E Ele entende cada momento que estamos passando. Eu agora não vou me lembrar de cabeça qual é o versículo, mas eu anotei essa semana, eu anotei no celular, e eu não gravei na memória. Mas eu li um versículo falando sobre o pastor, que Jesus, Ele é o bom pastor. E Ele cuida das ovelhas. E Ele cuida de cada uma das ovelhas de maneira especial. E Ele, é um versículo lindo que diz que Ele tem paciência com as ovelhinhas que amamentam. Porque elas andam mais devagarzinho. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus, Ele entende o seu tempo. Ele respeita o seu processo. O seu não é igual de todo mundo. Por isso que não dá para nós entrarmos numa forma de dizer, eu tenho que mudar instantaneamente. Muitas vezes essa cobrança que nós mesmos fazemos é o que nos deixa chateados, porque às vezes a gente não mudou ainda tudo que a gente quer. Mas a gente precisa entender que a mudança é constante. Muitas vezes nós melhoramos muito no nosso âmbito familiar, dentro da nossa casa, a gente já evoluiu muito, o relacionamento dentro de casa tá bom, como antes não era e agora já mudou, glória a Deus por isso. Mas às vezes está precisando de uma mudança na sua área profissional. Ou então a tua área profissional está ótima, mas está precisando de uma mudança dentro da sua casa. Ou então uma mudança espiritual, uma mudança no teu ministério, uma mudança na tua forma de ser, na tua forma de agir. Isso não quer dizer que você não mudou. Quer dizer que você está em mudança, que você precisa entender o processo. Se nós não entendermos que tem áreas que ainda não estão boas, a gente não muda. Se a gente achar que está tudo bem, se a gente se enganar, a gente não muda.
Se a gente achar que está tudo bom, então está tudo bom, não preciso de mudança. Não preciso de Jesus, eu não preciso buscar, eu não preciso, já está tudo bem. Mas o apóstolo Paulo nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, a lagarta, ela vive uma completa metamorfose, não é mesmo? Até ela se tornar uma linda borboleta, ela passa pela fase de lagarto, de casulo e todas as outras fases, até ela chegar naquilo que ela nasceu para ser. Ela nasceu para ser borboleta. Mas é necessário respeitar o processo. Se ela sair antes do casulo, às vezes ela não está pronta. Às vezes as asinhas não terminaram de formar. O Senhor Jesus, Ele tem paciência comigo e com você. Mas Ele tem paciência na medida que nós demonstramos que queremos mudar. Não dá para o Senhor Jesus ter paciência com aquilo que Ele já nos mudou, que Ele já nos ensinou e que a gente insiste em errar. Você está entendendo? Existem coisas que nós insistimos em permanecer no erro. Tem coisas na nossa vida que a gente insiste em não largar. Aquele pecado de estimação, ou aquele nada a ver, não é, adolescentes e jovens? O tal do nada a ver. Ah, tia, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é? O Senhor, Ele tem paciência com as nossas medidas. Ele nos ama de maneira única. Ele nos ama de maneira especial a cada um de nós. Mas nós precisamos dizer para Ele, nós precisamos demonstrar para o Senhor que nós queremos mudança, que nós queremos transformação, que nós não estamos satisfeitos da maneira que estamos. E isso tem que partir de mim e de você. Você sabe o que é uma metanoia? Já ouviram essa palavra? É uma palavra do grego que significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança através de arrependimento genuíno. Quando nós passamos por esse processo de arrependimento genuíno, a tua mente não volta para onde ela estava. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde o Senhor te livrou. Você sabe o que Satanás tinha armado para a tua vida, a destruição que ele queria para a sua vida, para a sua família, para o teu casamento. Você sabe disso. E quando você entende isso, quando você vive esse arrependimento genuíno e verdadeiro, nós não somos mais as mesmas pessoas. Não tem como aquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo ser a mesma pessoa. Não dá. Luz e trevas não se misturam. Água e óleo não se misturam. O apóstolo Paulo, ele entende tanto isso, que um pouquinho antes, olha o que fala no capítulo 7. No capítulo 7, é muito maluco a linha de raciocínio de Paulo. É maravilhoso. Você lê, e você lê de novo e fala, nossa. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Estou numa constante luta entre carne e espírito. Estou numa constante luta entre mente e corpo. Porque a minha mente, ela está no Senhor Jesus e guarda a sua lei. Mas os meus membros, eles estão fadados ao pecado, ao fracasso, à carne. Olha a linha de raciocínio que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Olha o que fala aqui, ó, no 7. Vamos ler somente o 22. 22 em diante. Ele diz assim, olha, porque segundo o homem interior,
tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, o meu corpo, em outra lei. Lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus porque Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Isso aqui que ele está falando é um resumo do que é ser sacrifício vivo. Isso é ser sacrifício vivo, é entender as minhas limitações, é entender que o meu corpo só quer fazer o que é mal. Entender que se depender da minha vontade, eu não faço as coisas corretas. Se depender da vontade desse corpo que é carne, que vai ficar aqui, eu não faço. Por isso que não dá para a gente ficar esperando o dia certo, a vontade de vir para a igreja chegar. Senta lá no seu sofá, liga o Netflix, põe a perna para cima, pega um pote de pipoca e espera a vontade de vir para a igreja chegar. Eu quero ver se ela vem. Queridos, é uma guerra constante. A nossa carne, ela é fraca, mas o Espírito que habita em nós é forte. Isso não é desculpa para pecado, não. Muito pelo contrário. Se queremos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, devemos dizer não ao pecado. Devemos renunciar às nossas próprias vontades. Devemos parar com essa história ridícula de nada a ver. Ah, eu vou colocar só a mão. Ah, eu vou só dar uma olhadinha. O que é que a palavra do Senhor nos ensina? Se os teus olhos te fizerem pecar, arranca. Entra no céu sem olho, mas entra no céu. Queridos, a palavra ela é dura porque os tempos de hoje não são fáceis. Nós não estamos vivendo dias de moleza. Dias em que é bonito ser cristão, em que não estamos passando por perseguições, não. Vocês serão constantemente testados. Isso é a verdade. Jovens, adolescentes, as pessoas estão olhando para você. Se você falar que é crente, se você falar que é cristão, tem um alvo nas tuas costas. Isso é para você ter medo? Não. Não. Porque maior é o que está em nós do que o que habita no mundo. No entanto, o que cabe a mim e o que cabe a você não é responsabilidade de Deus. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que cabe a mim, eu tenho que fazer. Essa semana eu estava estudando com o Beni para uma prova, e aí ele estava preocupado porque tinha muita matéria, muito conteúdo, e ele não estava entendendo direito. E aí eu falei para ele, filho, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos estudando. A tua parte é prestar atenção na aula, é fazer as suas lições bem bonitinho, e a gente está aqui junto, tarde da noite, estudando para você ir bem na prova. Só que amanhã, quando você sentar naquela carteira, você vai falar, Senhor Jesus, faz comigo. Eu falei isso para ele. Faz comigo. Me ajuda a lembrar do que eu estudei. Me ajuda a lembrar aquilo que eu me dediquei. Queridos, o Espírito Santo está tocando no meu coração para que eu fale algo que eu nunca testemunhei. Eu não sei porquê, mas eu vou falar. Aquilo que cabe a nós, aquilo que é a nossa parte, nós temos que fazer.
E eu vou falar isso com muito temor diante do Senhor, porque foi uma experiência que eu vivi com o meu Deus. Há uns bons anos atrás, 2013, eu fui prestar a prova da ordem da OAB. Uma prova temida por muitos. Por muitos. Era a minha primeira vez fazendo aquela prova. Eu ainda estava no último ano da faculdade, eu não tinha nem terminado a faculdade, e eu já comecei a fazer o cursinho, e eu estava me dedicando muito. Eu não estou falando isso para minha glória, não, mas eu estava me dedicando muito mesmo. Eu estava trabalhando, eu fazia faculdade à noite, eu fazia cursinho de sábado e domingo o dia todo. Eu tinha casado no final de 2012, então foi tudo junto. E a prova da ordem, elas são 2 fases. A primeira fase, elas são 80 questões de assimilar. Assinalar. Assimilar não, assinalar. E aí, eu precisava de 40 pontos. Ou seja, eu precisava acertar metade da prova para que eu pudesse ir para a segunda fase. E eu fiz a prova, e aí, quando eu cheguei nas últimas questões, eu não tinha controle do meu corpo. Vocês não estão entendendo. A minha perna batia, a minha mão batia, eu não conseguia mais segurar a caneta. Porque eles colocam um terror psicológico. Não tem relógio, você não pode usar relógio na prova. Aí vem o monitor na sala e pinta uma bolinha assim. Tem 4 horas. Aí, daqui a pouco, ele vem, pinta outra bolinha. 3h30. Aí ele vai pintando aquelas bolinhas. E eu só vendo aquelas bolinhas aumentando, e aquelas perguntas, e eu muito nervosa, muito nervosa. E aí eu tinha que terminar a prova e pintar o gabarito. Para pintar o gabarito, a minha mão já não obedecia mais. Eu tive que segurar a minha perna, porque ela batia, assim, ó, de tanto nervoso que eu estava. Terminei de pintar as bolinhas. Uma das bolinhas, eu pintei errado. Eu estava tão nervosa que eu vi uma coisa e eu pintei no gabarito outra. E aí eu terminei e eu falei, seja o que Deus quiser, porque eu já não estou mais com emocional para isso aqui. E aí fui embora. Cheguei à noite em casa, depois, no domingo, né, a prova de domingo, aí sai lá o resultado. Aí eu lá, toda feliz, contando meus pontos. 1, 2, tal. 37, 38, 39. Parei no 39. Eu acertei 39 questões. Eu precisava de 40. Falei, não. Era melhor ter acertado 37, 38, mas 39? Não, 39 não. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a chorar. Entrei em desespero. Aquele pânico daquele tempo todo que você gasta, que você se dedica e parece que não deu em nada. E aí, no dia seguinte, o cursinho que eu fazia era muito concorrido e você precisa se inscrever para a segunda fase do cursinho, porque se você não se inscreve, você perde tua vaga, você não tem vaga. E aí, é aquela atitude de fé, porque você pode fazer recurso de algumas questões, se tiver errado alguma coisa, e eu tinha que me inscrever no cursinho para a segunda fase sem ter feito os 40 pontos. E eu falei, e agora? Eu faço ou não faço? E aí eu tive muito forte uma convicção no meu coração, eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever para a segunda fase e vai ter recurso aqui de algumas questões e vamos ver o que vai dar. E eu me inscrevi. E aí, a pergunta que eu pintei errado, a questão que eu pintei errada, a banca examinadora tinha errado na formulação da pergunta. E anulou aquela questão. Se eu tivesse acertado ela, não teria valido nenhum ponto. Mas como eu pintei errado, eu subi 1 ponto. E eu fui para 40 pontos. Deus é fiel. Porque quantas vezes eu estava dentro daquela sala de aula e eu pensava, como que eu vim parar aqui? Como foi isso? E eu sabia dentro do meu coração fortemente que alguma coisa, de alguma maneira, Deus me usaria, sim, através também da minha profissão.
E aí, quando foi para a segunda fase, para a honra e glória do Senhor, eu passei tranquila a segunda fase e falei, não quero mais esse susto nunca mais na minha vida. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Deus Ele não me devia nada. Ele não me devia nada. Se eu tivesse que fazer outra e outra e outra vez, estava tudo certo. Mas Deus, Ele honra. Ele honra. Eu senti no meu coração que aquilo foi porque, por muitas vezes, mesmo com muita coisa para fazer, mesmo com monografia, com reta final de faculdade, eu nunca abri mão das coisas do Senhor. Eu nunca abri mão da casa do Senhor. Eu nunca abri mão de estar na igreja. Eu nunca abri mão daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos como chamado. E volto a dizer, Ele não me devia nada. Deus não me deve nada, Ele não te deve nada, mas Ele faz por amor a cada um de nós. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele inclina para onde Ele quer. É por isso que nessa noite nós estamos falando como tema deste culto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Se a sua mente não for uma mente de Cristo, se você não renova, sabe o que acontece? Olha aqui a sequência do versículo. Aqui diz que nós devemos, vamos ler o 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Talvez você diz, eu não estou vendo e eu não estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para mim? E aí eu te pergunto, você está transformando a sua mente? Você está se olhando com os olhos de Cristo? Você está se vendo como Jesus te vê? Ou você está aceitando os rótulos que este mundo te dá? Ou você está dizendo, é normal, isso acontece com todo mundo, isso aconteceu com todos os meus vizinhos, isso acontece com todo mundo, isso é normal para quem? É normal para quem não transformou a sua mente. A mente de Cristo, é isso que nós devemos almejar. Nós precisamos entender quem nós somos, quem nós fomos criados para ser. Você é amado do Senhor. Nós somos criatura de Deus até o momento em que nós temos um encontro verdadeiro com Ele. E quando passamos por esse encontro, Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de amigos, Ele tem prazer na nossa companhia, Ele tem prazer de estar conosco, Ele tem prazer de te abençoar, de abençoar a tua casa, de te fazer prosperar, de te fazer viver dias de alegria, dias de esperança, dias de saúde. Se você não está vendo isso na sua vida, se você não está vendo isso na sua casa, talvez essa seja a noite de você dizer, Senhor, troca a minha lente. Troca essa lente, porque eu quero enxergar o que o Senhor viu em mim. Eu quero enxergar o porquê o Senhor me chamou. Eu quero enxergar, eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida. Vocês são jovens, vocês são adolescentes, há um caminho esperando por vocês. Mas esse caminho depende de escolhas que vocês fizerem hoje. O caminho que Deus tem para vocês, ele é de vontade boa, perfeita e agradável. Mas Ele diz, não se amolde a este mundo, não tome a forma deste mundo. Todo mundo faz, mas você não vai fazer. Se é errado, você não vai fazer.
Porque essa decisão cabe a vocês. Quem vai tomar essa decisão são vocês. Todo mundo dá um jeitinho, mas você não é todo mundo. Sua mãe nunca disse isso para você? Você não é todo mundo. Não é? Eu já estou falando isso para o Benício. Olha que coisa, meu Deus do céu. Você não é todo mundo. Existem banquetes que estão te esperando. Existem banquetes que estão aos montes nos esperando. Mas nós precisamos entregar ao Senhor um culto racional. Para que você entregue um culto racional, pensa na lógica. Eu falo isso para o Benício sempre, ele só tem 8 anos e eu falo isso para ele. Se você tiver dúvida do que fazer, pensa se Jesus faria. Coloca Jesus para sentar do seu lado na escola e pensa se ele faria o que você está pensando em fazer. Você acha que Jesus aprovaria o que você faz quando ninguém vê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não estou aqui para trazer condenação, não, isso não cabe a mim de forma alguma. Mas a gente precisa entender as verdades do Senhor. Nós precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. E é necessário posição. Posição. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, porque são jovens e adolescentes que estão escolhendo se posicionar. Você pensa que é fácil driblar a vergonha e subir aqui e apresentar uma dança? Você acha que é fácil driblar a vergonha e vir aqui falar um recado? Queridos, eles estão sendo moldados, não pelos padrões do mundo. Eles estão sendo moldados dentro da casa do Senhor. Eles estão sendo moldados porque aqui dentro eles têm exemplo. E que vocês, enquanto pais, sejam exemplos para esses filhos. Eles muitas vezes vão se amoldar e eles vão tomar por normal aquilo que eles veem dentro de casa. Esse é o cuidado que cabe a mim como mãe, a você como mãe, a você como pai. O que é que o teu filho acha normal? Ele acha normal por quê? Porque ele vê você fazendo? Queridos, se não formos exemplos para os nossos filhos, tá cheio de molde querendo encaixar eles por aí. Tá cheio de molde esperando pelos seus filhos. Mas aqui tem um povo que ora. Aqui tem mães e pais que se colocam de joelhos pela vida dos seus filhos. Que se colocam de joelhos pela vida de filhos de outros pais e de outras mães que muitas vezes ainda não despertaram para o mundo espiritual. Existem muitos filhos e filhas aqui que recebem oração de pais e mães espirituais. Existem muitos nomes naquele livro que fica aqui. Existe muito nome naquela caixinha de oração do Projeto Débora. Não deixe de orar. Não deixe de ser exemplo para o seu filho. Não aceite o que o mundo tem colocado como normal. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor e todos os jovens e adolescentes aqui na frente, porque nós vamos orar e nós vamos entoar um louvor. E eu quero dizer para vocês, não se amoldem neste mundo. Queridos, é um convite para que você leia este capítulo inteiro na sua casa. Leia e releia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com cada um de vocês mais e mais. Gente, olha quantos, meu Deus, que coisa linda. Deus é fiel. Deus é fiel. A gente não desistiu de nenhum de vocês e a gente não vai desistir nunca.
Todos vocês são importantes. Todos vocês foram chamados, vocês são importantes. Vocês são filhos amados do Senhor. Eu gostaria de convidar a amada igreja a se colocar em pé neste momento. Estenda a sua mão, mas não a sua mão cansadinha, a sua mão profética. Estenda a sua mão, abra a sua boca para falar palavras de vida proféticas sobre a vida desses jovens e desses adolescentes. Não vos conformeis com este mundo, nenhum de vocês. Vocês serão jovens inconformados, adolescentes inconformados. Se vocês vão ser diferentes, ótimo. Não tem problema não se falarem que vocês são careta, cafona. Ih, você está nessa ainda? Sim, porque é isso aí que vai levar vocês para o céu. Estenda suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Deus, nós queremos, Pai, como voz profética, Senhor, nós queremos selar essa palavra, Senhor, que foi ministrada aqui nessa noite. Nós queremos clamar para que ela encontre, Senhor Deus, morada em cada um desses corações que aqui estão. Aqui existem jovens e adolescentes, Pai. Quantas vezes o mundo tem tentado tragá-los, o mundo tem tentado oferecer os novos normais, os novos não tem nada a ver. Ah, coloca só a mão, coloca só o olho, não tem problema. Mas nessa noite nós quebramos no nome santo e poderoso de Jesus a interferência maligna sobre a vida desses jovens e desses adolescentes. Nós profetizamos jovens sarados, jovens curados, jovens que vão curar uma nação, jovens que serão espelhos do amanhã, sendo espelho no hoje, que onde quer que eles estejam, eles possam, Senhor Deus, falar do Teu amor, não somente em palavras, mas em atitudes. Senhor, abençoe a vida de cada um deles. Senhor, ajuda nas fraquezas. Senhor, que eles possam viver e entender que estamos em constante mudança, que muitas vezes o processo, ele ainda está acontecendo, mas o Senhor nos ama acima de qualquer julgamento, o Senhor nos ama acima de qualquer pecado. Satanás é o pai da mentira, e ele tem tentado dizer que esses jovens não têm futuro, que eles não vão dar em nada, que eles podem ser o que eles quiserem. Eles são filhos. Senhor, derrama nessa noite a identidade do Senhor sobre a vida de cada um deles, que eles não aceitem nada menos do que a Tua identidade na vida deles. Senhor, sela eles nessa noite, sela eles com a Tua marca, o Teu sangue que foi derramado naquela cruz, os torna livres, livres do pecado, livres da maldição e livres do inferno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada um deles. Senhor, aqui neste meio já existem levitas, missionários, evangelistas, pastores e líderes. Ah, Senhor, já existem, eles já estão aqui. Senhor, eles estão sendo forjados no caráter. Senhor, forja cada um deles naquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Senhor, recebe as nossas orações. Senhor, eu quero nessa hora interceder pela vida dos pais e mães que estão aqui neste lugar, pela vida das avós que oram pelos seus netos, pela vida das tias e dos tios que colocam os seus joelhos no chão para orar por essa geração. Senhor, fortalece a fé de cada um deles. Não os deixe esmorecer, não os deixe desanimar, não deixe, Senhor, que as situações do dia a dia o façam parar de orar, os façam se cansar e achar que não tem mais solução. Senhor, nós confiamos em Ti e nós entregamos a vida de cada um deles aqui.
nas tuas mãos. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.